A seguir, há 125 anos, o curso de Direito foi implantado em Goiás. Até então, ele só existia em 5 estados do país. No Mundo UFG de hoje, vamos conhecer um pouco dessa história e como o curso evoluiu durante todos esses anos. Vamos juntos? O Mundo UFG está começando. Sejam bem-vindos vocês que nos acompanham pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870M. Eu sou Gustavo Soares, um jovem adulto de pele clara, de cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda com cabelos e olhos castanhos escuros. Participe com a gente por meio do WhatsApp. O número é 62991811406. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Nós somos TV UFG no Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. Só no TikTok que é um pouco diferente. Procure por canal TV UFG. Bom, e agora eu apresento as queridas convidadas. Está com a gente a professora e coordenadora do curso de Direito da UFG em Goiânia, professora Franciele Cardoso. Ela se identifica como uma mulher jovem, de pele clara, com olhos e cabelos castanhos. Ela também usa um óculos de armação marrom. Seja muito bem-vinda, professora Franciele. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, Gustavo. Muito obrigada pela gentileza do convite e pela oportunidade. A gente que agradece. A gente recebe também a reitora da UFG, a Angelita Lima. Ela se identifica como uma mulher de pele clara, com cabelos grisalhos curtos acima das orelhas. Ela também usa um óculos de aros de cor vermelha, não é? Seja muito bem-vinda, reitora. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Gustavo. Um prazer estar aqui novamente no Mundo UFG. Maravilha. Bom, antes da gente começar essa conversa de comemoração, a gente vai acompanhar um depoimento da diretora do campus Goiás, Margarete Arbrues. Ela resume um pouquinho dessa história do curso da cidade de Goiás pra gente. Acompanhe. Olá, sou a professora Margarete Arbrues, diretora do campus Goiás desde 2021 e também professora do curso de Direito desde 2006. Estou passando para falar da nossa alegria em participar das comemorações em torno dos 125 anos do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás. A nossa alegria por saber que fazemos parte dessa história, porque esse curso nasce aqui na cidade de Goiás, final do século XIX, 1898, na antiga Academia de Direito. E com a transferência da capital, ele vai para Goiânia e só retorna no final dos anos 80, na verdade no início dos anos 90, né? Porque nós vamos ter toda uma discussão em torno do retorno desse curso, mas só em 1990 nós vamos ter ofertadas aí 40 vagas para a extensão que aqui vai abrir, uma extensão da Faculdade de Direito, que aqui vai abrir com oferta de 40 vagas. No ano de 1991, essas vagas são ampliadas para 60 vagas e até 2006 nós vamos ter essa extensão. Em 2007, com a turma para beneficiários da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar, a turma Evandro Lins, nós vamos ter uma ampliação desse número de vagas, porque essa turma nasce também ali na Faculdade de Direito com um propósito, com um objetivo muito importante, que é o de se ampliar as chamadas políticas de ação afirmativa. E o campus é agraciado, então, com essas vagas e também com essa turma necessária e importante para a região e para o estado de Goiás e o país. Essa turma é muito exitosa e vai marcar também um outro movimento que vai acontecer em 2009, que é a criação do campus da cidade de Goiás.
Então, em 24 de abril de 2009, nós vamos ter aprovado pelo Conselho Superior da Universidade, o CONSUNE, o Estatuto do Campus da cidade de Goiás. De lá para cá, nós já temos aí 33 turmas regulares do curso de Direito e 2 turmas para beneficiários da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar. A turma Evandro Lins, lá de 2007, e a turma Fidel Castro, né, de 2015, e que são duas ações extremamente importantes e que, podemos dizer, fazem parte dessa história do curso de Direito que hoje e que estamos aí na comemoração dos seus 125 anos. Perfeito, a gente agradece a fala da professora Margarete. Então, inicio essa conversa perguntando para a professora Angelita, né, o Colemar Natal e Silva, esse professor, advogado, o campus localizado no setor universitário, tem o nome dessa personalidade. Qual a importância dessa pessoa para a faculdade de Direito, professora? Bom, primeiro, o professor Colemar Natal e Silva tem importância para o estado de Goiás, para todas as principais ações na década de 60 aqui em Goiás, do ponto de vista da educação, da cultura. O professor Colemar estava, de alguma maneira, envolvido e ele foi fundamental para a criação da Universidade Federal de Goiás. E a criação da Universidade Federal de Goiás é uma junção aí de 5 cursos que já existiam, 5 faculdades que foram agrupadas para fundar o UFG. Então, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Engenharia, Farmácia e Odontologia, Música e Medicina. Esse conjunto de faculdades que existiam se juntaram por a ação política e administrativa do professor Colemar para virar aí o embrião da Universidade Federal de Goiás, que agora, nesse ano, tem 63 anos. Então, o professor Colemar Natal e Silva é um advogado, um líder, um professor, foi o primeiro reitor da Universidade Federal de Goiás, dá nome principalmente ao campus, ao primeiro campus da universidade, no setor universitário, aqui em Goiânia, mas ele também é tido como um visionário, né? Nós fizemos ano passado a exposição do jornal Quarto Poder. Então, quando a UFG foi criada, com esses 5 cursos que eu citei, ela já foi criada imediatamente, já foi fundada a rádio universitária, todo um complexo de comunicação gráfica, um setor gráfico, o jornal Quarto Poder, e o professor Colemar Natal e Silva tinha um sonho, né? Um sonho que a UFG fosse, que a UFG falasse para o mundo, estivesse pronta, né, para essa segunda, digamos assim, cinquentenário do século passado, para a UFG protagonizasse o desenvolvimento do estado de Goiás. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que está impresso pelo professor Colemar Natal e Silva esse emblema, né, da Faculdade de Direito junto com a UFG para fazer da UFG essa universidade de ponta que é hoje. Eu tenho certeza de onde ele estiver, ele está orgulhoso da gente. Sem dúvida. E professora Franciele, eu te pergunto como que nesses 125 anos, como o curso mudou? Imagino que tenha mudado muito. E quais são as perspectivas futuras no que se refere a avanços inovadores, científicos no direito? Bom, o curso de Direito, como a professora Angelita mencionou, né, foi um curso que foi determinante para a criação da Universidade Federal de Goiás. Então, já era um curso que, apesar de ser uma área normalmente tradicional, né, muito reconhecido pelo bacharelismo, pelas formalidades, se colocou na vanguarda, né, os nossos estudantes, os nossos professores da época, e isso está registrado, inclusive, no memorial que a gente está montando com o apoio da Universidade Federal de Goiás na Faculdade de Direito, se mobilizaram e foram decisivos para a criação da Universidade Federal de Goiás nesse estado. Mas lá atrás, né, também fomos vanguarda porque não existia curso superior no estado. E o primeiro criado foi o curso de Direito. À época, né, as famílias, né, com maiores posses, mandavam seus filhos, num primeiro momento, para Portugal, para tornarem-se doutor, né, muitos deles, a maioria, para cursar Direito, para formar a elite burocrática do Estado brasileiro.
e depois para as cidades que primeiro criaram o curso de Direito, né? Recife e Olinda, no primeiro momento, e a Universidade de São Paulo, que também era só uma escola de Direito, foi também o embrião da Universidade de São Paulo, bem mais à frente, no século XX. E essa era a ideia, né, de criação de um curso de Direito. Quando isso é criado no Estado, né, é uma mudança de paradigma e de confiança de que nós mesmos, nossos intelectuais, nossos advogados, juízes, etc., poderiam ter condições de formar, né, as novas gerações de profissionais do direito. E assim foi, né, durante esses 125 anos. Nós tivemos dificuldades, né, teve um período curto, mas em que o curso foi interrompido, houve uma disputa, inclusive, pelo reconhecimento do curso de Direito de Goiás. Então, foi sempre muita luta, né? E hoje o curso continua com essa tradição, né? Formando bacharéis em Direito, mas na contemporaneidade, com outro olhar, né? Nós estamos formando profissionais para, além de ocupar esses cargos, né, da burocracia estatal, as grandes bancas da advocacia privada, mas para formar profissionais muito preocupados e atuantes para a superação das desigualdades. Isso começou com a política da universidade, né, de inclusão. O UFG Inclui foi determinante para isso. Hoje, a última colação de grau que tivemos, né, professora Angelita, foi muito emocionante. Nós demos o grau, né, o diploma para 3 estudantes indígenas. E temos ainda alunos indígenas, assim como cotas sociais, cotas raciais. Então, a universidade e a faculdade, eu acho que no movimento em paralelo, estão se reinventando, né? E também para preparar esses profissionais para o futuro, né? A gente tem um futuro, um salto tecnológico muito grande nos anos 2000, e hoje o direito também se faz a partir de tecnologias da comunicação, né? A pandemia acelerou esse processo, então nós temos que formar também profissionais que se sintam à vontade nesse novo ambiente, porque hoje você pode fazer um processo inteiro judicial sem que você tenha um papel em mãos, né? Todo nas plataformas dos tribunais, etc. Então isso também é uma preocupação da Faculdade de Direito, né? Eu queria fazer um comentário, porque eu acho que é importante também, um destaque que o quanto a formação em direito, tradicionalmente no país, mas também aqui em Goiás, como ela é importante para a formação de lideranças. Então, se nós formos talvez traçarmos fazermos um diagnóstico das lideranças, boa parte delas que ocupam cargos em todas as esferas de poder ou instâncias, né, de tomada de decisão, boa parte dessas lideranças passou pela Faculdade de Direito, por um curso. Então, Goiás, na UFG, e não deixa de, regra também, forma muitas lideranças. Então, a importância da qualidade do curso, da qualidade de formação e esse vínculo, como disse a professora Franciele, com os problemas sociais, essa visão crítica, porque formar lideranças com essa visão também é muito importante. Filhos da casa, né? E enfrentar esses dilemas contemporâneos, né? Sim, e acho que também isso mostra um movimento de aproximação da universidade. A gente busca hoje uma formação interdisciplinar, sair dessa formação unívoca, só com um olhar. Hoje a gente conversa muito com a universidade, temos projetos em comum, através do Núcleo de Direitos Humanos, várias parcerias. Então, a Faculdade de Direito está presente, Defensoria Pública, né? Projetos com a Escola Judicial, para poder também contribuir com a formação e a atualização dos nossos magistrados. Então, nós temos hoje uma inserção, né, dentro daquelas profissões tradicionalmente jurídicas, mas não só, muito importante e respeitada, né, a partir do que a gente oferece para a sociedade como um todo e para a comunidade jurídica em específico. Maravilha. E, reitora, parece óbvio perguntar, mas qual que é a importância de celebrar essa data de 125 anos e perpetuar esse legado? Bom, primeiro eu quero parabenizar a Faculdade de Direito da UFG, a direção, a nossa coordenadora, a professora Franciele, a professora Silzia, o professor Quirino, que é o nosso diretor.
pela iniciativa de resgatar a memória dos 125 anos, a partir da comemoração dos 125 anos da Faculdade de Direito, porque isso é importante, não só para, e aí respondendo a sua pergunta, não só para contar a história da Faculdade de Direito, mas principalmente para resgatar todo um processo que foi desencadeado, a professora começou a contar aqui, se nós não, enquanto instituição, que é instituição de ensino superior, que são as universidades, são instituições seculares, se nós não resgatarmos a história, não produzirmos essa memória, é provável que percamos o acúmulo, não só o acúmulo de conhecimento, mas o acúmulo digamos assim, dos destinos, né? Então, nós precisamos realmente de celebrar os 125 anos da Faculdade de Direito para lembrar, por exemplo, isso hoje nos remete, como disse a professora Margarete no vídeo, nos remete, por exemplo, para a cidade de Goiás, onde a UFG tem um campus, e foi lá que surgiu, nos remete para as condições daquele momento, históricos daquele momento, e hoje, quer dizer, o que a formação em Direito pode fazer de diferente, sobretudo hoje, assim, e aí nós vamos pegarmos na contemporaneidade, aí a partir da Constituição de 88, que muda o paradigma, né, todo o arcabouço jurídico, mas também toda a estrutura, ela vai sofrer, ela vai passar por uma modernização, isso nos impõe também, não só modernizar, atualizar, toda a formação curricular. Então, comemorar os 125 anos é reverenciar a memória de quem fez a história até aqui, preservar essa memória e cria condições para que nós façamos melhor daqui para frente, né? Que é a nossa tarefa, né, Franciele? Certamente. Inclusive, falando sobre isso, a professora Angelita teve uma lembrança importante. Nós estamos revendo todo o nosso projeto pedagógico de curso, ele está tramitando nas instâncias da universidade, justamente para a gente preservar essa memória, preservar nosso legado, mas olhando para o futuro. A Faculdade de Direito não quer, né, se apegar a esse passado, que é um passado extremamente importante, como a professora Angelita, né, mencionou, de formação de lideranças das mais diversas, né, no Poder Executivo, Poder Judiciário, uma advocacia muito vanguardista, muito competente, né, que atua em todos os estados da federação, mas não é só. Né, a gente quer pensar o direito para os desafios do futuro, que são enormes, né? Então, a gente tem essa ideia... O fundamental desse direito é o acesso à população, acessar os acesso seus à direitos. justiça. O acesso à justiça. Isso passa pela formação em direito, pelos profissionais. Isso é fundamental, né? E é bem nessa perspectiva que são as ações de extensão que vão ser ampliadas, porque é uma exigência e, para mim, muito bem-vinda do Conselho Nacional de Educação. Toda a universidade está repensando, acho que a gente vai se mostrar muito mais presente para a sociedade em geral com essas novas ações de extensão. Tem várias sendo desenhadas e planejadas, então eu acho que comemorar os 125 anos é dizer, estamos prontos para os próximos 125 anos. Exatamente, estamos prontos para os próximos 125 anos. Que maravilha. Professoras, eu agradeço a presença de vocês nesse bloco, agradeço a professora Franciele, a reitora Angelita, conto com vocês num próximo programa e até breve, tá bem? Até breve, vemos as comemorações. Sim, vamos sim. Só para destacar, nossas comemorações começam no dia 7 de agosto e vão até 11 de agosto, né, passando aqui pela nossa unidade no campus Colemar Natal e Silva, na Praça Universitária, e também em Goiás, né, que o primeiro local que o curso foi instalado é na cidade de Goiás. Então, nós faremos todo esse percurso nessa semana, que para a gente é muito importante, está sendo preparada com muito carinho. Perfeito, agradeço mais uma vez e para você que nos acompanha, você vai ficar ligadinho sobre essa programação que a gente disse aqui. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre os 125 anos da Faculdade de Direito da UFG. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro.
Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como o desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Estamos de volta com o Mundo UFG, falando sobre os 125 anos da Faculdade de Direito da UFG. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. Bom, e com a gente, nesse bloco, está Rafael Lara Martins, presidente da UAB Goiás e egresso do curso de Direito da UFG. Ele se identifica como um homem de pele clara e de cabelos castanhos curtos e escuros. Rafael, seja muito bem-vindo ao Mundo UFG. Como vai? Tudo bem? Muito obrigado. Um prazer imenso estar aqui. Muito bom poder participar desse momento tão importante, que é o momento dos 125 anos que a gente celebra, e estar aqui conversando com vocês nesse dia. Perfeito, a gente que agradece a sua presença. Bom, a gente também recebe o professor Francisco Tavares, professor e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da UFG. Ele se identifica como um homem moreno e careca e de óculos de aros escuros. Seja muito bem-vindo, professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, sou eu quem agradece o convite para a gente conversar um pouco sobre a nossa instituição que chega aos seus 125 anos. Perfeito. E, professor, eu começo com o senhor. Como que funciona os programas de pós-graduação? Eles são divididos em quais programas? O mestrado, o doutorado? Apresenta pra gente, por favor. Claro que sim. A nossa Faculdade de Direito acompanha um grande momento na pós-graduação, na produção de ciência, na reflexão academicamente mais qualificada sobre o direito no Brasil. E hoje, aqui na Universidade Federal de Goiás, nós temos 2 programas de pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado ou doutorado. Um deles, que tem hoje a minha atuação como vice-coordenador, e é uma grande honra, é uma alegria poder trabalhar lá, é o Programa Profissional de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas. O foco é fundamentalmente refletir do ponto de vista científico, pesquisar, formular soluções para que a atuação do Estado seja mais legítima, mais eficiente, mais clara, e entregue às cidadãs e aos cidadãos o melhor serviço público possível, a partir, naturalmente, daquilo que o direito prescreve, a partir da centralidade dos direitos fundamentais. Essa pós-graduação opera em convênio com uma série de órgãos públicos, que são nossos parceiros, que enviam para nós discentes extremamente qualificados, e produz uma série de produtos mesmo, de conclusões científicas que se transformam em projetos de leis, em políticas públicas, em protocolos de atuação. Nós temos também um tradicionalíssimo e referencial em âmbito nacional programa de mestrado e doutorado em Direito Agrário, que reflete, portanto, sobre toda a juridicidade, conflituosidade social no que diz respeito às nossas relações no campo, desde questão indígena, questão quilombola, produção rural, acesso à terra e tudo o que envolve essa seara. E, além disso, temos as nossas especializações, que são muitas e em convênio com toda a sociedade civil, inclusive com a nossa honrosa Ordem dos Advogados do Brasil. Maravilha. E como que funciona essa parceria específica com a OAB? Vocês poderiam desenvolver, por favor? Rafael? Essa parceria, ela nasceu há alguns anos atrás. Eu, então, era presidente, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia. E a grande verdade é que ela surge numa necessidade mútua da escola em trazer pós-graduações que tivessem relevância científica e que fossem bem referendadas. Eu confesso que eu era muito incomodado com convênios de pós-graduações e era muito comum à época instituições que ninguém sabia quais eram e que chancelavam
cursos de pós-graduações, eu tinha muita vontade de fazer isso de algo bastante referenciado cientificamente. E a Universidade Federal de Goiás, ela tem essa referência, né? E, ao mesmo tempo, estávamos passando por um momento até de orçamento na universidade, em que, e é muito curioso isso, você não sei se ainda e acredito que ainda é assim, mas você não tinha recursos para especialização, ou seja, para pós-graduações lato sensu. Você tinha recurso para graduação e você tem recurso para pós-graduações stricto sensu, limitados, mas tem. E aí surgiu a própria Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás fazendo pós-graduações em que as pessoas pagavam, se matriculavam e pagavam suas mensalidades. Inclusive eu fui aluno de pós-graduações dessa forma na Faculdade de Direito. Com o tempo começaram a propor mandado de segurança ou alguma ação judicial em que se deferiu o não pagamento dessas pós-graduações. Então, e isso ia ecoando e a turma terminava sem ninguém pagar e a universidade não tinha recursos, diferente do que se imaginavam, e você inviabilizava o funcionamento da pós-graduação. Então, nós tivemos um insight, na época a professora Bartira era a diretora da Faculdade de Direito e era conselheira da ordem, eu era, como eu disse, o diretor-geral da escola, e juntos a gente falou, olha, eu acho que nós temos a solução para isso. Nós fazemos esse convênio, a Ordem dos Advogados do Brasil fica responsável pelo custeio da pós-graduação, da especialização junto à Faculdade de Direito, mas nós cobramos dos alunos a matrícula e o pagamento. E aí nós temos as pós-graduações que são referenciadas para uma comunidade específica, que é a comunidade específica de inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. E assim surge um convênio que hoje é um sucesso, já fizemos dezenas dessas pós-graduações e o convênio persiste até hoje, muito bem feito, muito bem pensado, atingindo aquele objetivo de referenciar a advocacia em uma especialização à altura do que se espera de um programa de pós-graduação lato sensu e, ao mesmo tempo, colaborando com a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, que hoje sequer precisaria fazer dessa forma e a gente mantém isso desse jeito, dado o sucesso do programa. Ótimo. E, Rafael, você é egresso, filho da casa e também doutorando, não é mesmo? Eu te pergunto por que você escolheu direito e como que essa escolha contribuiu para o cargo que você assume hoje. Eu não escolhi direito. O direito, ele acontece na minha vida, por acaso, eu costumo dizer que era um devaneio juvenil, né, em que eu sonhava na minha vida que eu ia ser diplomata. Eu gostava de idiomas, com 16 anos eu dava aula de inglês, tinha proficiência e vontade de conhecer o mundo, sair de casa, né? Coisa bem jovem, né, Frank? Bem jovem, sonhos que a gente tinha. E eu acabei me inscrevendo no curso de Direito porque na época não existia o curso de Relações Internacionais em Goiânia. É importante lembrar isso. Nós tínhamos 3 faculdades no Brasil que tinham Relações Internacionais. E a mais próxima e a viável para mim economicamente era a Universidade de Brasília, a UNB. E até na época, no vestibular, eu passei numa universidade particular, mas minha família não tinha nenhuma condição de pagar uma faculdade particular para mim. E aí, para não ficar sem inscrição aqui na nossa cidade de Goiânia, eu acabei buscando a Universidade Federal de Goiás e me matriculando no curso mais concorrido, que era o Direito Matutino. Só que passei no vestibular e não passei para Relações Internacionais. E à época eu ainda ousei dizer que eu não faria. Foi quando meu pai falou, olha, vamos fazer o seguinte, faça a sua matrícula, pensa com calma nesse primeiro ano, se você quiser você faz um cursinho, tenta passar de novo para Relações Internacionais. E é incrível, porque eu ouço muita gente falando da grande expectativa que tem no curso de Direito e por vezes se frustram. E eu entrei com expectativa 0 e me apaixonei. Foi exatamente o contrário. E aí passei a conhecer, sem ter passado pela Faculdade de Direito. Por óbvio, não poderia ser advogado, requisito ser bacharel em Direito. E a minha vida hoje, todo mundo que me conhece brinca que eu devo ter nascido de terno. Então, tão intensamente a forma que eu vivo a advocacia, a minha profissão, vivo não só de forma classista, mas antes mesmo de ser presidente da Ordem, por toda a minha história. E eu tenho muito orgulho de ser um egresso da Vetusta. Tenho muito orgulho em todas as iniciativas de associação, sempre fiz parte, tenho um carinho muito especial com a Faculdade de Direito, eu tenho orgulho. Ainda nos tempos de faculdade, eu falava com os amigos,
como que retribui? Cara, porque é muito mágico você poder estar numa escola pública e gratuita. É muito especial isso. E para quem tinha uma realidade como a minha época, isso, além de especial, isso era viabilização de uma possibilidade, como foi no meu caso, uma possibilidade de transformação de vida, de ascensão e etc. E eu sempre tive um espírito de retribuição, né? Esse espírito de querer participar e a tudo que está ao meu alcance, sempre fiz e faço, espero continuar fazendo pela faculdade. Já fui professor amigo da escola nos tempos mais difíceis da faculdade de Direito, quando faltavam professores, fui voluntário no curso como professor, as pós-graduações que fiz, os estágios, a contribuição com o centro acadêmico. Eu sou um eterno apaixonado pelo Caxim, pelo glorioso Caxim, e vibro com todas as conquistas aí que a faculdade e o nosso Sempre Caxim tem na sua história. Maravilha. E professor, na sua avaliação, como que a Faculdade de Direito e os próprios programas de pós-graduação influenciam o sistema jurídico de Goiás e também, por que não, do país? Qual que é a sua avaliação? Acho que, respeitado todo o peso da tradição de um curso jurídico, que é um dos mais antigos, um dos mais consistentes, um dos mais influentes em âmbito nacional, é preciso igualmente dizer que nos últimos 10 anos nós conseguimos ainda aprimorar, intensificar a nossa influência e a nossa relevância no âmbito jurídico. Então, a nossa pós-graduação hoje, seja a partir dos seus convênios, a partir das pesquisas científicas que chegam a conclusões inovadoras, a partir do modo como a nossa construção teórica influencia a decisão das cortes superiores, é sem dúvida alguma uma referência no fazer, no pensar e no construir de novas realidades jurídicas em nosso país. Há, então, uma miríade de projetos de leis, de novos entendimentos jurisprudenciais, de novos conceitos em campos do direito, como o penal, como o tributário, como a filosofia do direito, que foram gestados a partir da pesquisa científica realizada em nossos programas de pós-graduação, especialmente aqueles estrito sensu, como é o caso do programa de pós em Direito e Políticas Públicas e o nosso programa de pós-graduação em Direito Agrário. Hoje, portanto, é possível dizer que o ensino jurídico no estado de Goiás, a partir da Universidade Federal de Goiás, para além de garantir uma formação para lideranças na área, como o caso do Rafael, como o caso de vários magistrados, como o caso de vários membros do Ministério Público que se formaram na nossa universidade, nós somos, portanto, extremamente competitivos nesse mercado, seja dos concursos públicos, seja do êxito profissional no campo da advocacia. Nós também hoje somos uma referência em termos de produção de conhecimento científico jurídico a partir da pesquisa que tem na pós-graduação a sua grande referência. Portanto, pessoas de fora do país, pessoas da região sudeste, leem o trabalho que é fruto da produção científica da nossa pós-graduação, aprendem com isso e, frequentemente, o transformam em julgados do Supremo Tribunal Federal, o transformam em novas legislações, novos protocolos de atuação para que o Estado opere com mais eficiência. Então, é com muita alegria que é possível dizer, e todos os estándares quantitativos que avaliam qualidade de ensino me autorizam a dizer isso, que Goiás hoje está no mapa da pesquisa jurídico-científica entre as universidades líderes nesse aspecto em nosso país. Perfeito. Bom, eu convido a vocês agora a acompanhar uma matéria com a gente super interessante, onde mostra que os estudantes da Faculdade de Direito têm a oportunidade de colocar em prática o que aprendem em sala de aula. A empresa Júnior XLED oferece serviços jurídicos para outras empresas de pequeno porte e microempreendedores, e startups e associações. Vamos conhecer. Pois é, nós viemos conhecer a XLEG, que é uma empresa júnior jurídica que funciona aqui na Faculdade de Direito da UFG desde 2012. Eu vou te falar mais sobre isso. Antes, claro, eu faço a minha autodescrição. Sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros. E aí, para explicar melhor para a gente sobre essa empresa, a gente recebe a diretora de projetos aqui
aqui da XLEG, a Joyce Costa. Tudo bem, Joyce? Tudo bem. Ela se descreve como uma mulher branca, tem cabelos pretos, lisos, curtos e também olhos pretos. Ô, Joyce, já começa falando para a gente o que é a XLEG, né? Como que funciona aqui essa empresa júnior. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A XLEG é uma iniciativa estudantil da Faculdade de Direito. Ela vem desde 2012 para ensinar o direito além das salas de aula. Então, ele dá uma prática jurídica para os alunos, a gente é inserido no mercado de trabalho a partir disso. Então, é uma iniciativa estudantil, assim como outras empresas júniores, e a gente está buscando dar esse aprendizado na prática para os alunos. E aí, quem que é atendido por essa empresa aqui? Nós atendemos diversos núcleos, por exemplo, setor privado, registro de marca, microempreendedores, associações, outras empresas júniores. A gente também está trabalhando com contratos, então qualquer iniciativa privada que venha buscar a gente, nós temos uma ampla carta de serviços. Ô, Joyce, e a empresa funciona desde 2012, né? A gente pode ver ali que tem vários prêmios. Como que funciona essa parte do reconhecimento que a empresa júnior já tem? Sim. Nós somos gerenciados pela Goiás Júnior, que é a nossa guardiã, entre aspas, e o reconhecimento ele vem a partir do batimento de metas. Nós temos uma meta anual, que ela é estabelecida no final de cada ano, a partir do rendimento do ano anterior. Esse ano a gente já está trabalhando com a meta, não posso falar muito sobre isso, mas o reconhecimento é a partir disso. Então, eles pegam os serviços que a gente presta e a gente estabelece a meta a partir disso. E você falou também sobre a questão do trabalho dos estudantes, né? Como que funciona aqui? Quem que participa, então, dessa empresa? Quem que presta, então, esses serviços aqui na empresa Júnior? Nós somos gerenciados por, na maioria, estudantes. Temos o professor e orientador, mas quem estabelece tudo são os estudantes. Nós temos algumas diretorias, como a de negócios, projetos, que é a minha, financeiro, a presidência, que gerencia tudo, gestão de pessoas, e, entre isso, o marketing também, que vai divulgando a gente. Então, esses núcleos, eles vão gerenciando tudo da empresa. Negócios busca os clientes, projeto executa, e a DM Fim financia tudo, e a marketing divulga, a presidência vai gerindo a gente junto com gestão de pessoas. Então, tem cada nicho para os estudantes desenvolverem essa atividade. Certo, Joyce, muito obrigada por explicar para a gente. E olha, quem aí está assistindo a gente pode trazer aqui a sua empresa para fazer uma consulta jurídica, né? Ver se a sua demanda se encaixa aqui na empresa Júnior. Vai lá por meio do Instagram, eles têm um Instagram, né? É XLEG Júnior. Deixa eu citar aqui direitinho para vocês. É XLEG, né? Júnior, XLEG Júnior, @XLEG Júnior. Vai lá no Instagram, lá tem todas as informações. Por lá também você pode entrar em contato, tem os contatos lá direitinho. E aí você pode, sim, ser atendido por essa empresa aqui, que funciona na Faculdade de Direito da UFG. Obrigado, Ana Clelma. Professor Francisco, presidente Rafael, agradeço a presença de vocês dois aqui no Mundo UFG para falar sobre a Faculdade de Direito. Espero vocês em futuras pautas e obrigado. Considerações? É sempre uma satisfação e sempre um orgulho poder falar sobre a Faculdade de Direito da UFG. Dizer que o que a gente faz não é por um simples favor, não é por caridade, mas é o nosso dever, o contribuinte nos paga para fazer isso, mas é também por muito amor. A gente gosta de produzir bom conhecimento jurídico porque sabe que a sociedade melhora quando isso é feito. Estamos à disposição, como sempre, da sociedade para trabalharmos em favor de um conhecimento que transforme a ideia de direitos fundamentais em mais do que ideia, e sim na realidade diuturna de cada cidadã e cidadão. Maravilha. Rafael? Eu só quero dizer, professor Frank, que eu tenho duas frustrações do meu tempo de faculdade de Direito. Uma é nunca ter sido nunca ter participado da XLEG, porque ela não existia enquanto eu estava lá. Eu fiquei na faculdade de 99 a 2003, é incrível o projeto da XLEG. A segunda é eu não ter feito parte da turma que resgatou a nossa cadeira da PUC. Né? São as duas frustrações que eu tenho e a gente lida com isso. Eu tenho muito carinho, muita saudade e um reconhecimento gigante pelo papel que a Faculdade de Direito da Universidade teve na minha história. Obrigado. E o que a gente que agradece novamente. E para você que nos acompanha, fica aí, a gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos.
história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Estamos de volta com o terceiro bloco do Mundo UFG e agora a gente recebe em estúdio Isadora Zago, ela que é coordenadora do Centro Acadêmico 11 de Maio, da Faculdade de Direito. Ela se identifica como uma mulher branca, com cabelos loiros escuros na altura dos ombros e tem olhos verdes. Seja muito bem-vinda, Isadora. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, a gente agradece a sua presença. A gente recebe também o professor Pablo Lisboa, professor e coordenador do Digital Lab e também coordenador da Reitoria Digital. Ele se identifica como um homem branco, de cabelos claros curtos e também tem olhos claros. O professor também tem barba cheia. Professor Pablo, tudo bem? Como vai? Tudo bem, um prazer imenso estar aqui na TV UFG, que qualifica muito a programação e divulga a ciência e a educação. Maravilha, a gente agradece os elogios. Professor, começo com você. Essa comemoração dos 125 anos da Faculdade de Direito contém uma exposição, né? Como que foi idealizada essa exposição e executada? Conta pra gente todos os detalhes. A gente, desde o ano passado, a gente vem fazendo pelo Digital Lab, em parceria também com a Reitoria Digital, as exposições mais institucionais da nossa universidade. A gente começou pela Covid, que era o UFG na luta contra a Covid, depois fizemos a exposição do Quarto Poder, foi um jornal que teve aqui nos primeiros anos da universidade, e agora então 125 anos da Faculdade de Direito, em parceria com a direção, com o professor José Quirino, a professora Sílzia e todo o conselho diretor da Faculdade de Direito, para resgatar esse, então, que é um dos primeiros cursos, uma das primeiras unidades que a gente teve aqui muito antes de se formar o UFG. E, Isadora, apresenta pra gente o CACHIM, né, o Centro Acadêmico 11 de Maio. Quais são os trabalhos, as atividades desenvolvidas por esse centro acadêmico? Apresento. Então, boa tarde, né? Primeiramente, o CACHIM, ele é um centro acadêmico muito antigo, assim, foi o 4º centro acadêmico fundado no Brasil. Então, ele foi o primeiro do Centro-Oeste e, se eu não me engano, atualmente ele é o maior do Centro-Oeste. O CACHIM, ele foi fundado em 1933, então esse ano ele completa 90 anos, além dos 125 anos da Faculdade de Direito, a gente também tem os 90 anos do CACHIM. O CACHIM foi um centro acadêmico que durante muitos anos, assim, até hoje, né, tem lutas muito importantes. A gente participou, eu, em 1950 e alguma coisa, a gente participou teve uma campanha, chamava Campanha Mudancista, se eu não me engano, que era para mudar a capital do Rio de Janeiro para Brasília. E, inclusive, a gente tem uma placa em Brasília que tem em homenagem ao CACHIM e ao Centro Acadêmico da USP, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Porque foram 2 centros acadêmicos que participaram muito dessa campanha, com Juscelino Kubitschek e tudo. Então, o CACHIM, ele participou ativamente de todas essas lutas em 2019, quando a gente tinha o Projeto Futurice, né, que foi pautado. O CACHIM participou, fez uma assembleia no meio da praça universitária com mais de 30 mil pessoas. Isso é, assim, completamente impensável, assim. As fotos são muito chocantes, assim, quando você vê de fora.
mas foram os tsunamis da educação, que o Caixin participou também, para tentar barrar esses cortes de educação. E o centro acadêmico, ele tem esse papel, né? Infelizmente, durante a Covid, a gente perdeu muito essa organicidade, eu acho, do centro acadêmico, com os discentes e tudo, mas ainda assim, o Caixin, ele tem muito envolvimento assim, com o dia a dia dos estudantes e tenta sempre trazer as pautas e trazer o que o estudante precisa ali dentro daquele momento, defender uma universidade pública, gratuita, de qualidade. E a gente tem muita história para contar, e tanto que o Rafael Lara, mesmo que hoje é presidente da UAB, estava aí falando do Caixin, que ele é muito fã do Caixin, e as pessoas têm muito carinho assim, pelo centro acadêmico. E você também integra a organização que vai estar organizando essas comemorações, né, dos 125 anos da Faculdade de Direito. A partir de que data que essas comemorações começam e o que você pode adiantar para a gente? Então, a gente teve a criação de uma comissão, né, para organizar esses 125 anos. E essa comissão está sendo presidida pela professora Silvia Carvalho, que é a vice-diretora da faculdade também. E as comemorações, de fato, vão começar no dia 7 de agosto, então na próxima semana, e vão até o dia 11 de agosto. E nessa semana a gente vai ter algumas palestras com pessoas muito legais, pessoas importantes, viram alguns palestrantes da UNB. A diretora da Faculdade de Direito da UNB, por exemplo, é uma das nossas palestrantes que vai vir, né, fazer uma conferência com a gente. A gente vai ter uma aula da saudade, que vai ser muito legal para trazer as pessoas de volta para casa, assim. A professora Silvia, quando ela criou essa comissão, ela pensou muito nessa questão de pensar o passado, o presente e o futuro da faculdade. Porque as pessoas, a Faculdade de Direito, ela forma muitas pessoas, assim, tem muitas pessoas do Poder Judiciário que passaram pela UFD e que não voltam, assim. É isso, a gente quer trazer as pessoas para casa, né, onde elas foram formadas, onde elas se descobriram enquanto juristas, enquanto pessoas que atuariam no Poder Judiciário e tudo. Então, a gente também tem esse objetivo de pensar os rumos do futuro e também trazer o passado, trazer essas pessoas nessa semana. E, professor Pablo, para quem está em casa possa entender, na prática, como que funciona essa criação da exposição? Quais equipamentos você e sua equipe utilizam e qual que é a importância de se realizar esse trabalho para perpetuação desse legado, né? É importante falar que essa também é uma disciplina do curso de museologia, na qual eu sou o regente da disciplina montagem e projeto de exposição. Então a gente tem os alunos desse curso atuando na construção dessa exposição, que vai ser dividido em 3 modalidades. A primeira, nós vamos apresentar 14 documentos históricos que está sendo selecionado, feito a curadoria com o professor Raul, da Faculdade de História, e uma equipe especializada. Desses 14 documentos, a gente vai fazer uma expografia mais contemplativa. Depois a gente vai ter uma série de 7 relatos de pessoas com muita trajetória, o professor José Quirino, a professora Bartira, que foi a primeira diretora mulher da Faculdade de História, a Glorinha, que é a técnica decana. Então, eles concederam entrevistas e a gente vai pegar uma história de cada um deles para apresentar em televisores, com fone de ouvido, onde a pessoa possa, então, navegar nessa história. E o terceiro item dessa exposição é a linha do tempo, né, que vai cotejar alguns momentos históricos que foram marcantes, e isso vai estar, então, exposto numa das paredes da Faculdade de História, aqui na Praça Universitária. E essa exposição começa aqui em Goiânia, depois ela vai para a cidade de Goiás? Como que é isso? Como todas as ações do Digital Lab, a gente sempre tem as versões digitais, virtuais, para que as pessoas possam acessar pela internet. Então, no site da Faculdade de Direito, a gente vai ter disponível o Tour 360 dessas exposições. No entanto, na parte física, ela começa no dia 7, vai até o dia 18, portanto, fica 2 semanas aqui em Goiânia. Depois ela tem uma passagem pelo saguão da reitoria, todas essas exposições elas precisam passar necessariamente pelo saguão da reitoria, e depois a gente tem uma versão que vai para o campus Goiás, né, porque é lá que se inicia a história. E a recepção dos visitantes é boa? Assim, na sua avaliação, professor, tem muitos visitantes, as pessoas se interessam, elas emergem realmente? Na verdade, assim, essa exposição ela surgiu de uma primeira conversa que a gente teve, eu e o professor José Quirino, que ele ficou muito emocionado com uma das exposições que foi do Quarto Poder, que falava dos primeiros atos da UFG ainda se construindo.
E essa emoção dele que levou a fazer o convite a nós para fazer a exposição dos 125 anos. O público não é um público de impacto, não é um público muito grande. A gente preza pela qualidade e a gente acha que tem conseguido, então, fazer os devidos registros da história de uma universidade que vai fazer os seus 63 anos e precisa cuidar da sua memória. E por que você escolheu direito, Isadora? Por que essa escolha? Qual que é a importância do direito na sua vida? Era a sua primeira opção? Então, eu estava falando isso com o Pablo lá fora. Eu fiz física 3 anos, licenciatura. E aí, eu tenho até um vídeo no meu Instagram falando sobre isso, inclusive. O direito é uma área muito interessante, assim. As pessoas veem como uma área muito chata, tal, todo mundo é muito Caxias, assim. Mas não é uma área muito interessante e eu acho que o direito ele precisa de pessoas que deem acessibilidade para ele, que tornem a linguagem do direito mais acessível para todo mundo. Porque não adianta você saber 1 bilhão de leis, saber os códigos, saber milhões de jurisprudências, se você não consegue explicar isso para absolutamente ninguém. Porque o direito ele é para as pessoas, ele é feito de pessoas e para as pessoas, para que as pessoas acessem, né, os próprios direitos e saibam seus deveres, as suas obrigações. Então, acho que o direito veio para mim muito com essa questão, assim, e das causas sociais também, porque eu milito e tudo. Então, para mim, é uma área que pode muito mudar a realidade. O direito é uma das áreas que que gera muita mudança, porque ele está no poder, né? Querendo ou não, as pessoas que estão no poder, elas foram estudantes de direito ou têm alguma relação. Então, o direito surgiu para mim como essa questão de tentar dar essa acessibilidade para a sociedade mesmo. Também essa questão da justiça, né? O aluno de direito, ele fala que ele entrou para o direito porque ele gosta da justiça. Mas quem não gosta de justiça, não é mesmo? Todos nós somos muito justos quanto seres humanos. Então, acho que é muito essa questão, assim. Você pretende se especializar em alguma área específica? Quais são seus planos futuros? Residência jurídica? Tem interesse? Como que é isso? Então, eu acredito que eu vou querer fazer qualquer coisa menos direito penal. Eu detesto penal, com todo respeito aos penalistas do mundo, mas assim, putz, cara, como pode? Mas assim, eu gosto bastante de direito civil, gosto muito das causas, né, das causas sociais, questão de moradia, eu acho muito interessante, eu acho muito importante. As questões agrárias também, até na UFG a gente tem um programa de pós-graduação em direito agrário, então pra gente é uma coisa que está muito próxima por conta do estado, né, do centro-oeste e tudo. Eu acho que eu vou acabar fazendo um concurso público, assim, eu também não tenho muito interesse em advogar, não. Não sei se eu tenho sangue de barata todo, não, para advogar e tal. Então, brincadeiras à parte, mas eu acho que eu vou acabar fazendo um concurso público, assim, defensoria, alguma coisa nesse sentido. E professor, eu já mencionei antes, mas eu queria que o senhor desenvolvesse mais sobre essa importância de registrar. Queria que você compartilhasse os dilemas nesse processo de registrar a história, em específico da Faculdade de Direito, e acessar essas fontes. Facilidades, dificuldades, enfim, coisas dos bastidores que a gente não consegue enxergar ali quando a gente está consumindo a obra de arte, não é mesmo? Gustavo, eu acho que é muito parecido com o trabalho que vocês fazem, porque a comunicação sempre faz uma curadoria, tu não consegue dar conta de divulgar tudo. Então tu vai em pontos de interesse. E eu acho que vocês da comunicação, e eu trabalho com comunicação também, vivem do mesmo drama que o museólogo e a museóloga vivem. Porque a gente precisa fazer recortes. Aquilo que está no museu é apenas uma parcial e uma interpretação da realidade. No entanto, resgatar a história é muito importante para uma instituição. A depender do seu desenvolvimento, se tu não conhece o teu passado, tu não consegue te organizar para projetar o teu futuro. A gente... como bem vai relatar a exposição dos 125 anos, a gente teve, por exemplo, a ditadura militar, que foi uma intervenção muito grande, que fechou, por exemplo, o jornal Quarto Poder, né, que fez a intervenção nas universidades. Então, eu estou falando só de um dos tantos fatos que aconteceram ao longo dos 125 anos da Faculdade de Direito e da universidade. Então, para nós, é sempre muito dramático escolher o que apresentar para o público, o que massagear para apresentar para o público. A gente sempre vai deixar, a gente nunca vai conseguir êxito, a gente sempre vai deixar muita coisa de fora. Então ali é um recorte, então outros profissionais, outras exposições podem fazer trabalhos posteriores destacando outras questões. Uma das questões que mais nos impactou, porque
Eu estava conversando com a Isadora aqui, fora do estúdio, que a nossa turma é maciçamente de mulheres, né? E quando a gente chega na faculdade de Direito, aqueles quadros mais antigos são de homens, brancos. Isso causa muito impacto. No entanto, a gente tem já ao longo da história a professora Bartira, que veio a ser diretora, a presença de mulheres no quadro docente, e tem muita coisa por se fazer. Mas se eu não consigo fazer esse registro do passado, eu fico sem elementos para projetar o meu futuro. Então, por isso que é importante exposições, museus e projetos de memória para que a gente possa refletir sobre a nossa história. Professor Pablo, Isadora, quero agradecer a presença de vocês aqui no Mundo UFG, reforçando essa história maravilhosa da Faculdade de Direito da UFG. Conto com vocês em futuras pautas, tá bem? E agradeço novamente. Considerações, professor? Por favor. Eu sou um fã, né, da TV UFG, da RTVE, do trabalho que vocês desempenham aqui. Vocês estão de parabéns, todo mundo, né? Não vou citar só a professora Silvana e a Vanessa, né? E todas as oportunidades que eu posso trabalhar com vocês e divulgar o trabalho, eu faço, porque vocês cumprem um papel muito importante na comunicação, principalmente nessa era de fake news. A gente ter um instrumento como a TV UFG é fundamental para a gente fazer a defesa da educação e da ciência. Isadora? Muito obrigada, gente, pelo convite novamente. Falar do Caixin é sempre uma coisa que me deixa feliz, alegre, né? Eu quero que mais pessoas conheçam o Caixin, não só quem está na Faculdade de Direito. E realmente, assim, o trabalho que vocês fazem com a TV UFG é fundamental, como ele diz, para a defesa da ciência, da educação pública. Então, estou disposta sempre aberta a mais convites, caso vocês queiram minha presença aqui. Então, muito obrigada. A gente que agradece. Bom, e se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar lá no nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente desenvolver aqui no Mundo UFG, entre em contato pelo nosso WhatsApp. É 62991811406. E já aproveita para baixar o nosso aplicativo. Por lá você acompanha a nossa programação ao vivo e também pode nos mandar mensagem. E eu fico por aqui, continue acompanhando a programação da TV UFG. Muito obrigado e até mais!